estudantes. A aula de hoje vai ser sobre legislação na experimentação animal e a gente vai ter essa aula dividida em 3 ou 4 vídeos sobre todos os temas que vão abordar. Ela é bem pesada, se vocês forem olhar no material que eu coloquei no fórum, a gente tem pelo menos umas 700 páginas só de legislação, então eu vou tentar resumir para ficar mais tranquilo para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só colocar no fórum. Então, um breve detalhamento de como vem a evolução da legislação no Brasil. No decreto 24645 foi estabelecido as medidas de proteção dos animais. Esse decreto, se vocês forem olhar, é bem antigo, é de 1934. Então, nele falava que todos os animais que existem no país são tutelados pelo Estado. E aquele que fizer algum tipo de maltrato, seja em público ou em privado, ao animal, vai incorrer em uma multa. E aí eles determinavam que os maltratos já eram práticos de abuso, crueldade com o animal, manter o animal em lugar sujo, obrigar trabalho excessivo, bater no animal, abandonar o animal doente. Então, vocês podem olhar que em 34 já tinha essa preocupação. Depois, em 1967, a Lei 5197 dispôs sobre a proteção à fauna. E aí ele determinava que os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos, criadouros naturais ou propriedades, são de tutela do Estado também. Então, a utilização ou qualquer coisa com esses animais precisariam de algum tipo de autorização do Estado, ou então você ainda continuaria sobre aquelas medidas que tinham que tomar cuidado com os animais. Em 1979, a Lei 6638, que estabeleceu as práticas didáticas científicas de vivissecção nos animais. Então, ele permitia a vivissecção dos animais, mas falava que os biotérios e os centros que fariam essas experiências e demonstrações com os animais deveriam ser registrados e autorizados a funcionar, e já se preocupava também com a vivissecção, falando que ela não poderia ser feita sem o emprego da anestesia, ela deveria ser feita em centros de pesquisas registrados, com a supervisão de técnico especializado e com animais que tenham passado por um período de quarentena. Mais para frente, durante o curso, vocês vão entender por que isso é tão importante. Em 1988, nós tivemos a recepção, a promulgação da nossa Constituição, e lá também já falava sobre o direito dos animais. Logo depois, 10 anos depois, em 1998, nós temos a Lei de Crimes Ambientais. E por que essa lei é importante? Porque muita coisa que aconteceu antes da Constituição não foi recebida. Então, algumas leis precisavam ser feitas novamente para ficar fixadas. Então, eu falava que no Brasil qualquer ação que cause dano ou prejuízo aos elementos que compõem o meio ambiente, ou seja, a fauna e a flora, e os recursos naturais e o patrimônio cultural brasileiro estavam submetidos a essa lei. Então, qualquer tipo de crime, maltrato, essas coisas eram abargadas agora pela Lei de Crimes Ambientais. Então, como vocês viram lá na aula passada, eu falei que o projeto da Lei Arouca começou em 95, se eu não me engano. E só em 2008 que ela foi sancionada. Então, a Lei Arouca já é focada exatamente para os animais de experimentação. E logo depois, no ano seguinte, o Decreto 6899, que veio estabelecendo as funções do Conselho, e a partir de 2010, com o Conselho estabelecido, a Resolução Normativa 1 e 2, e depois as seguintes que a gente vai ver também. Então, na Constituição falava que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo é essencial à saúde, à sadia qualidade de vida, e pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Então, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. A lei dos crimes ambientais tinha bem específico que praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres levaria uma pena de detenção, 1 ano e multa, e incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Vocês vão ver que essa lei, ela
pegava um pouco sobre os maus tratos de animais, mas ainda focava em fins didáticos e científicos, que depois foram levados mais especificamente para a Lei Arouca, mas e essa pena de detenção? O que que a gente tem hoje? A gente sabe que esse tipo de pena nunca leva ninguém para a cadeia. Parece que tem um projeto para ser aprovado que vai aumentar a pena disso, mas antes de um aumento de pena, eu acho que seria mais eficiente se a punição fosse dada. Aqui a gente pode verificar quando que a gente tem uma situação de maus tratos. Quando o animal está ali tranquilo, num ambiente limpo, adequado para a experimentação, esse beagle é um animal de experimentação, ou quando a gente tem um animal que foi encontrado na rua, taquético, sem nenhum tipo de tratamento. A gente pode fazer uma analogia à mesma forma de um tratamento de criança que é totalmente adequado, com todo tipo de paramentação. A criança está ali tendo o dente tratado e a criança, quando é maltratada, quando está abandonada, jogada à própria sorte. Então, a lei Arouca veio trazer a regulamentação, criou o CONSEE, estabeleceu os procedimentos para o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, organizou o Sistema Nacional de Experimentação Animal e revogou a Lei 6638 de 79, que depois vocês voltem lá para ver, que era a lei sobre prática didática científica, a vivissecção. Então, ela estabelece que a criação e a utilização de animais de atividade de ensino e pesquisa em todo o território fica estabelecida nessa lei. E é importante salientar que a utilização de animais em atividades educacionais, vejam bem, é atividade educacional, não é atividade de pesquisa. Então, essa atividade de educação fica restrita a estabelecimentos de ensino superior e estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. São os institutos federais, os cursos técnicos, e essa área biomédica é num sentido amplo. Por quê? Porque não é só a área de saúde, biotecnologia. Quem trabalha com ciências agrárias sabe que tem alguns que eles não entram na definição da CAPES de área biomédica, mas ela também alberga as ciências agrárias para poder utilizar animais em cursos técnicos. E são consideradas como atividade de pesquisa científica todas aquelas relacionadas com ciência. Então, ciência básica, aplicada, desenvolvimento de produtos, produção e controle de drogas, medicamentos, alimentos imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Não são consideradas como atividades de pesquisa as práticas zootécnicas. O que é importante dizer sobre as práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária? Que são apenas aquelas que são relacionadas ao dia a dia, ao trabalho no campo. Então, é aquilo, o fazendeiro que está fazendo uma atividade comercial, não está tendo nenhum tipo de pesquisa, não precisa enviar o projeto para uma comissão de ética para ser aprovado. E isso também quer dizer que, se você é de uma área de zootecnia, de uma universidade, está fazendo pesquisa, isso não é uma prática relacionada à agropecuária, isso é uma prática de pesquisa. Então, é que você não está fazendo comércio disso. Então, seu projeto precisa passar pela comissão de ética. E o que a lei aborda? Apenas os vertebrados. O filo cordata, subfilo vertebrado. Estão seus animais cordados, que têm como característica um encéfalo encerrado numa caixa craniana. A gente precisa de um projeto que fale de mosquito na comissão de ética? Graças a Deus não, porque senão ia dar muito trabalho. Não se considera experimento que deva ser enviado para a comissão de ética. A profilaxia e o tratamento veterinário do animal que deles necessite, o anilhamento, tatuagem ou marcação de animais, desde que isso seja apenas para fins de controle. Não que seja, se você vai fazer uma pesquisa e vai anilhar esse animal e ele vai fazer parte da pesquisa marcado, vai ter que passar. E as intervenções não experimentais relacionadas às práticas agropecuárias. Você vê que ele enfatizou. Criou o CONSEE, que compete ao CONSEE formular e zelar as normas para pesquisa científica com animais, credenciar as instituições, seja para criação e utilização de animais,
monitorar e avaliar a introdução de técnicas para isso, alternativas que substituam a utilização. Então, o Conselho já vem publicando normativas sobre ensino, sobre métodos alternativos em ensino e pesquisa. Estabelecer e rever periodicamente as normas, e isso está acontecendo nesse instante. A gente está com várias comissões no Conselho revendo todas as normativas que já foram publicadas para tirar qualquer tipo de dubiedade, para eliminar a normativa dupla. Estabelecer os cuidados com os animais para ensino e pesquisa, além das convenções internacionais. O que o Conselho faz também? Estabelece e revê periodicamente as normas para o credenciamento de instituições que criem ou utilizem animais para ensino e pesquisa. E lembrando, que além da instituição precisar estar credenciada, ela tem que fazer todo o processo, e esse processo é revisado a cada 4 anos, é atualizado a cada 4 anos. Então, ele vai também fazer o cadastro atualizado das comissões de ética e vai apreciar e decidir recursos interpostos contra as decisões das comissões de ética. Então, às vezes, a comissão fez um parecer sobre algum projeto, sobre alguma situação, o recurso é levado ao Conselho. E ele também assessora o Poder Executivo, no caso, o Conselho é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, então ele auxilia o MCTIC na elaboração de leis ou de atividades em relação às pesquisas. Então, o Conselho é a autoridade legal brasileira responsável por regular o uso de animais em atividade de ensino e pesquisa. Ele é constituído pelo plenário, pelas câmaras permanentes e temporárias e pela Secretaria Executiva. As câmaras permanentes e temporárias são definidas no regimento do Conselho, que a gente não vai estudar aqui. Secretaria Executiva é o pessoal operacional que faz o Conselho funcionar, que dá o apoio administrativo. E o Conselho, se não tiver ninguém dos seus membros que tenha conhecimento sobre alguma pauta, pode valer de consultores ad hoc. Ele é composto por vários representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, do MEC, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, dos Conselhos dos Reitores das Universidades, da ABC, da SBPC, da FESB, da SBCAL, que é a nova denominação do Colégio Brasileiro de Experimentação, da Federação Nacional da Indústria Farmacêutica e de 2 representantes das sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas. É condição indispensável para o credenciamento das instituições com atividade de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de comissões de éticas no uso de animais, as CEUAs. Então, todas as instituições devem ter uma CEUA para poder fazer pesquisa. As câmaras permanentes do Conselho são de ensino, pesquisa, produção, assessoria parlamentar e comunicação e métodos alternativos. Muitas vezes, quando há uma dúvida, tanto entre um pesquisador ou uma comissão de ética, essa dúvida é enviada via e-mail para o Conselho, e a Secretaria Executiva vai avaliar qual é esse tipo de dúvida e vai encaminhar para as câmaras permanentes. A partir dessas dúvidas saem as normativas, saem as orientações técnicas sobre o que deve ser feito na situação que foi levantada. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, então aí uma vez que as câmaras se manifestam a respeito disso, dependendo da complexidade, isso pode ser levado para a deliberação do plenário do Conselho. E o plenário, cabe a ele analisar as necessidades de ajuste na legislação, que vai ser feito por meio de resoluções normativas ou orientações técnicas. Então, aqui a gente vê que as principais atividades do Conselho são regulamentar, fazer as normas, credenciar através do sistema do CIUCA, todas as instituições e agora também os pesquisadores, e aí um próximo passo do Conselho, que vocês forem olhar, é um órgão novo, tem apenas 11 anos, é começar a emitir o licenciamento para a produção e para uso dos animais. O licenciamento ainda não é uma coisa que está efetiva. E ele também monitora e faz a implementação dos métodos alternativos de uso de animais. Então, essa foi a primeira parte, que é só sobre o Conselho e a Lei 11.794. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o resto. Obrigado.